Fala galera boa de dividendo, tudo bem com vocês? Turma, bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Vigia 11, um fundo imobiliário, cara, que muita gente me pede. Então vamos falar um pouquinho hoje dos fundamentos dele e ver se vale a pena ou não estar investindo nesse fundo. Lembrando, não é nenhuma recomendação, mas a gente vai passar por alguns fundamentos dele e vocês tirem a própria conclusão. Bora lá? Vamos começar um pouquinho a falar do fundo aqui, ó. Primeiro, a gente está no site aqui Investidor 10. Vamos falar um pouquinho do que é o fundo imobiliário. Ele é um fundo de agroindústria, né? Ele trabalha com o CRA, que é Certificado de Recebíveis de Agronegócio. Vamos basicamente falar que a gente empresta dinheiro para financiar a empresa nas atividades que ele trabalha. Então, o CRA ele é utilizado muito no agronegócio e o CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, é muito utilizado nos fundos de papéis. Eles são muito bem parecidos. Um é para fundo de papéis e outros é para fundo de agronegócio. Beleza, bora subir aqui para os fundamentos dele, que chamam bastante atenção. Hoje essa cotação hoje está 9,52, um bom preço, a menos de R$ 10. O seu dividend yield dos últimos 2 meses está 17,84%. Cara, isso aqui ó, é um dividend yield absurdo, isento de imposto de renda. Isso aqui é um baita dividend yield. Então, grave esse número, é um número ok, mas gente, não existe janta de graça. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre esse alto dividendo. O seu P sobre VP está 1,04, ele está 4% mais caro, mas aí vai muito de acordo com a sua estratégia de investimento. Liquidez diária de 2 milhões, ok, uma boa liquidez. E nos últimos 12 meses, teve uma desvalorização de 1,55%. Vou falar um pouquinho dessa desvalorização também. É um fundo novo, né, basicamente de quase 2 anos, criado em 2021. A gente denota aqui um pequeno aumento, então ele vem crescendo, né, nos últimos anos. Aqui a gente não é um fundo imobiliário que o seu foco é o agronegócio, né? Empréstimo para o ramo de agronegócio. O seu valor patrimonial é de 696 milhões. Gente, o ideal, eu invisto em empresa só acima de 1 bilhão. É um ponto, vamos falar um pouco de atenção. É claro que a gente não avalia o fundo imobiliário apenas por um indicador. Aqui tem alguns indicativos que a gente já olhou lá em cima, beleza? Aqui não. A gente percebe que no último mês ele vem dando prejuízo, então, mas ao longo de um ano ele está positivo. Rentabilidade real, ó, rentabilidade normal, rentabilidade real descontando a inflação. Então, ele está positivo desde da sua criação aqui na bolsa. Importante falar que é um fundo novo, então é um fundo que ele tem que se provar ainda, está com uns altos dividendos de yield, mas ainda ele tem que se provar. Isso aqui também eu acho que por enquanto não serve, aqui também não. Aqui fala um pouquinho dos ativos que a empresa investe, né? Hoje, se eu não me engano, tem 8 ativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ativos que a gente empresta dinheiro basicamente para financiar a atividade desses ativos aqui. Mas eu vou passar um pouquinho num relatório um pouquinho mais detalhado para entender quais são esses ativos. A média de avaliação no site Investidor 10 é de 5, então eles são bem avaliados pelos usuários do site Investidor 10. E o seu dividend yield atual está de 17,84
E é um baita, né, dividendo, né, gente? Isso aqui é o que chama muita atenção nesse fundo imobiliário. Basicamente, é só isso. Bora para o relatório de gestão dele. Vamos pegar aqui só onde que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Primeiro, o ponto de atenção é esse aqui, ó. A gente tem esse CRA aqui, ó, Certificado de Recebível Agrícola ou de Agronegócio, que só ele detém 27,41%. Então, se esse ativo aqui não paga seu certificado, dá uma grande queda no, na receita, no dividendo. Então, impacta muito os resultados de dividendo. Isso aqui é um pouco preocupante. Isso aqui é muito pelo o valor total do fundo. Então, o mês passado, as ações da Vigia deu uma pequena queda, justamente porque alguns ativos aqui atrasaram os pagamentos. Então, se isso acontece com esse ativo aqui, é muito preocupante, devido ao valor dele na somatória de todo um bolo. Então, é um pouco preocupante. Outro ponto importante aqui é a diversificação da onde que esse dinheiro é alocado, né? Tem a distribuição, cooperativas, indústrias e Socrolocoleiro. Pá, que nome é esse, hein? Tu é doido? E aqui fala um pouquinho, gente, que a gestora desse fundo, ele quer diversificar um pouco mais a sua carteira. Então, bacana, isso é uma boa notícia, beleza? E vamos aqui, são os ativos que aqui fala um pouquinho o detalhamento dos ativos, a gente percebe que são bons ativos. Esses são onde que a gente tem o certificado de recebível agrícola, para onde que é financiado, recebe esse financiamento, né? E um ponto importante quando a gente fala de certificado de recebíveis agrícola, vamos botar para o investidor 10, vamos subir lá para cima, falar um pouquinho do dividendo. É um ótimo dividendo, a empresa tem bons números, só que tem alguns pontos de atenção que tem que tomar cuidado. Quando a gente tem um dividendo desse aqui, você pode ter certeza que a gente tem um risco quando a gente investe num ativo desse. Gente, uma empresa ela não paga um alto dividendo se ela não está exposto a um risco X. Então tome muito cuidado em relação a isso. Então, quando a Selic cair, a, o valor desse fundo também vai cair, os seus dividendos vão cair também. Ele é bem parecido com os fundos de papéis. Por quê? Porque ele trabalha com empréstimo de dinheiro. Então, os juros estão altos, eles ganham mais juros. Se a Selic cai e os juros caem, consequentemente o ganho desse fundo também cai. Mas muito provável que a Selic ela deve se manter alta ainda esse ano, então vai cair mais fortemente creio que a parte do primeiro bimestre de 2024, mas reforçando que quando a Selic cair, os valores desse fundo também tendem a cair devido esse fundo trabalha com questões de empréstimos também. Beleza, turma? Tome muito cuidado, é um ótimo dividendo, mas você vai estar exposto a um risco sim, e muito importante a questão da diversificação da carteira. Pode ter um fiagro, Diego? Pode, mas tem um fiagro, tem um fundo de papel, tem um tijolinho, tem um fundo híbrido, tem uma açãozinha, tem uma renda fixa, aí não tem problema. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise que a gente fez nos fundamentos da Vigia 11. Me diga no comentário se vocês têm ela. Muita gente me perguntou sobre esse fundo. É um bom fundo, mas tomem cuidado, né? Foquem na diversificação. Forte abraço a todos. Se gostaram, deixa aquele like, fortalece o nosso canal. Compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.